O grande alvo do capítulo 7 de Daniel consiste em apresentar-nos a história do quarto animal, ou seja, a última forma do império começado em Babilônia entre os gentios, do grande poder do Ocidente, no qual havia de desenvolver-se tudo aquilo em que o homem, senhor do poder, se tornaria a respeito de Deus e dos fiéis. E é com isso as suas relações com os santos são dadas na interpretação, mas para introduzir este animal ocidental, o que o precedeu é sucintamente exposto. 4 animais sobem do mar, quer dizer, elevam-se no meio das ondas das populações humanas. Estas potências não são consideradas aqui como estabelecidas por Deus, mas sim sob um ponto de vista puramente histórico. Vimos o império diretamente estabelecido por Deus na pessoa de Nabucodonosor, mas aqui, embora todo o poder que existe seja estabelecido por Deus, eles são considerados não na sua origem, mas sim na sua história. Esses animais sobem do mar. O profeta vê-os, primeiramente, todos ao mesmo tempo, saindo da agitação dos povos. Esta parte da visão apresenta traços que os caracterizam, mas não dá datas. O versículo 4 mostra-nos Babilônia poderosa, depois humilhada e submissa, corpo de leão e com asas de águia. O que havia de mais enérgico e de mais nobre, humanamente falando, na força, o que planava sobre as nações com o voo mais rápido e mais elevado, caracterizavam esse primeiro movimento do espírito humano, ao qual a vontade divina tinha confiado o império ao mundo, mas Babilônia perdeu essa posição. O segundo animal devorava muita carne, mas não tinha nem a energia, nem o voo rápido do primeiro. Preferia apropriar-se de outros impérios a criar um. Duplicado na sua força ao princípio, elevou-se mais de um lado do que o do outro. É feroz, mas comparativamente pesado. É o Império Medo-Persa. O capítulo diz pouca coisa acerca do terceiro animal. Caracterizam-no a ligeireza e a atividade. Depois é-lhe conferido o domínio. É o império fundado por Alexandre, ou seja, o Império Grego. O quarto animal é reservado para uma visão distinta. Faremos bem em notar aqui, embora de passagem, que o capítulo se divide em 4 partes distintas. As 3 visões e a interpretação dada em seguida do que ele viu. A primeira visão contém os 4 animais postos em conjunto e os caracteres dos 3 primeiros brevemente expostos. A segunda visão, o da quarta, com muito mais pormenores, e a terceira, a chegada daquele que se assemelha a um filho de homem diante do ancião de dias. Começam respectivamente no 1º, 7º e 13º versículos. Vem depois a interpretação a partir do 15º versículo, ou seja, no versículo 15 até o fim do capítulo. Os traços do quarto animal são bem claramente desenhados. É excessivamente forte, devora e esmaga tudo, calcando a pés o que resta. Não tem o mesmo caráter que as monarquias precedentes, e tinha 10 chifres, o que quer dizer que a sua força foi partilhada entre 10 potências distintas. A força e a rapacidade
ou a capacidade, não poupam nem respeitam nada, apropriando-se de tudo e calcando tudo aos pés, sem consciência. Eis o que caracteriza moralmente o quarto reino. E uma divisão em 10 reinos o distinguiria quanto à sua força. A uniforme simplicidade para a base das outras monarquias também lhe faltaria, mas isto não era tudo. Um outro elemento bem distinto e especial atraía a mais particular atenção do profeta. Considerando os chifres, ele via subir um outro pequeno chifre, caindo 3 dos primeiros diante dele. Este chifre tinha a perspicácia e a inteligência do homem, tinha enormes pretensões, eis o seu caráter. Uma potência se eleva no meio dos 10, que derruba 3 deles. Esta potência é clarividente e penetrante na sua inteligência. Não possui apenas a força, mas tem também pensamentos, planos muito além dos da ambição e de governo, um cabeça que trabalha intelectualmente, que se ocupa do conhecimento e se eleva com pretensões plenas de orgulho e de insolência. Havia nela uma característica de inteligência moral e sistemática no mal, e não apenas a força de um conquistador. Este chifre tinha olhos do homem. Em seguida foram colocados uns tronos e um ancião de dia se assentou. É uma sessão de julgamento, o trono de julgamento do eterno Deus. Não nos é dito onde, mas o seu efeito é sobre a terra. As palavras do pequeno chifre são a causa da execução do juízo. É executado sobre o animal que é destruído e entregue às chamas. A respeito dos outros animais, foi-lhes tirado o seu domínio, mas a vida foi-lhes prolongada por mais algum tempo. Mas o quarto perde a sua vida juntamente com o seu império. A cena de julgamento faz parte da visão do quarto animal e a ela se refere especialmente. Depois, no versículo 13, há uma nova visão. Alguém semelhante a um filho de homem é levado ao ancião de dias e recebe o reino e o domínio universal. É o domínio do eterno Deus confiado ao homem na pessoa de Cristo, que substitui o império do animal. Mas atenção, não se trata aqui da execução do julgamento de que tem sido questão, mas sim a recepção do reino terrestre, porque em tudo isto se trata do governo da terra. A interpretação abarca as duas partes, ou seja, em geral, versículos 17 e 18, e pormenorizada acerca do quarto animal nos versículos 19 a 28. A parte geral declara que esses 4 animais são 4 reis ou impérios que surgem da terra, mas que os santos dos altos céus tomarão o reino e o possuirão para sempre. Eis os 2 grandes fatos que sobressaem desta história: o império terrestre e o dos santos dos altos céus, compondo-se o primeiro de 4 monarquias. Em seguida vêm os pormenores a respeito do quarto animal. Notar-se-á aqui que, na interpretação, há um elemento novo do mais alto interesse que não aparecia na visão, a saber, o que diz respeito aos santos. Ao comunicar ao profeta o alcance da visão, Deus não poderia omiti-los. O versículo 18 já nos apresenta em contraste com os impérios da terra. Na visão, esses impérios eram vistos no seu caráter público ou exterior. Aqui o Espírito de Deus mostra o que tornava a conduta deles interessante ao próprio coração de Deus, que queria testemunhar esse interesse ao profeta. Os santos apareciam imediatamente, mas em sofrimento,
Note o versículo 21. Eis o que caracteriza, em primeiro lugar, o pequeno chifre quando se trata dos seus caminhos. Mas os versículos 21 e 22 requerem ainda algumas observações. O pequeno chifre não só faz guerra aos santos, mas também tem sobre eles a supremacia até uma certa época, ou seja, até que chegue o ancião de dias. Vemos aqui algo de mais precioso do que a ideia geral do julgamento que deve ferir a audácia dos homens. Nós estamos ocupados não da história pública e dos princípios gerais, mas das explicações fornecidas aos santos na pessoa do profeta. É a vinda do ancião de dias que põe fim ao poder do pequeno chifre sobre os santos. Outros acontecimentos importantes resultam dessa grande mudança, dessa intervenção de Daniel. Primeiro, o julgamento é confiado aos santos do Altíssimo. Segundo, os santos possuem o reino. Note-se aqui a designação especial a palavra Altíssimo. O pequeno chifre persegue os santos sobre a terra e tem a supremacia até que o ancião de dias venha. Mas não é senão aos santos do Altíssimo que o julgamento é confiado. Não sabeis vós, diz o apóstolo Paulo, que os santos julgarão o mundo? O ouvinte não deve ir além do que nos é dito. E isto aqui não é dito à igreja. Ideias que não se encontram nestas passagens são os santos que estão ligados ao nome do Deus soberano no céu, ao passo que a terra está nas mãos daqueles que não o reconhecem, não reconhecem a Deus, e enquanto o seu governo não for exercido, isto é, não tiver por caráter garanti-los dos sofrimentos e da malícia dos malfeitores, isto implica-se, em princípio, a todos os tempos, depois da queda até que venha o ancião de dias. Mas há um período especialmente caracterizado por esse espírito de rebelião, a saber, o do poder do pequeno chifre. Há, no entanto, uma outra categoria de pessoas nomeadas aqui abaixo, ou seja, o povo dos santos do Altíssimo. O reino é-lhes dado, mas, neste caso, o Espírito não diz o julgamento. Também no versículo 22, quando se trata do reino, não é feito menção dos santos do Altíssimo. É-nos dito, simplesmente, os santos possuirão o reino. De sorte que vemos o poder do pequeno chifre exercido contra os santos, subjugando-os. Termina pelo advento do ancião de dias, sendo a terra a cena onde isso se cumpre. Este evento é acompanhado de dois outros fatos que daí resultam e que mudam o aspecto do mundo, isto é, o julgamento é colocado nas mãos dos santos celestiais e o reino é dado aos santos. O primeiro desses dois fatos limita-se aos santos celestes. O segundo é mais geral. Os santos sobre a terra têm ali parte, segundo a sua condição, sem excluir os do Altíssimo, segundo a deles. No versículo 23 começam os pormenores históricos do pequeno chifre. O caráter geral do quarto animal é posto em relevo. Devora, subjuga e esmaga tudo. Não se trata apenas de um império consolidado, de uma tal ou tal extensão. Estende as suas devastações como de direito por toda a terra. Depois aparecem 10 reinos no meio do império e partilham o seu poder. É este o seu caráter exterior e geral. Mas há uma outra potência surge quando as 10 já subsistem, que é o de um caráter diferente das 10, e subjuga 3. Ora, este chifre fala contra o Altíssimo, exalta-se em palavras contra ele, e na sua maldade destrói os santos cujos corações estão unidos com Deus
com o Deus dos céus e reconhece o seu nome e a sua autoridade sobre a terra. Quer dispor das festas religiosas e da lei, e estas são entregues em suas mãos durante 3 anos e meio. Neste último fato, reencontramos, de uma maneira bastante distinta, o opressor dos judeus. Todo o sistema deles é entregue em suas mãos. Estes 3 caracteres são suficientemente claros e distintos. Eles elevam-se em palavras contra o Altíssimo. Persegue todos aqueles que reconhecem Deus no céu e cujo coração se eleva até Ele. Compare com o Salmo capítulo 11, versículo 4. E nós vemos também que ele apaga todo vestígio público da religião terrestre. Podemos notar que nos encontramos aqui fora de toda a questão relativa à igreja, salvo em expressões muito gerais que podem aplicar-se, em primeiro lugar, a qualquer santo sobre a terra. É também de notar que não são os santos, como se supõe, que são entregues nas mãos do pequeno chifre, mas as formas da religião judaica. Deus pode permitir ou querer, para o bem dos seus santos, que haja uma ou mais perseguições, mas não entrega nunca os santos nas mãos dos seus inimigos. Não poderia fazê-lo, nem desamparar ou abandonar os seus. Numa palavra, seja quais forem os princípios gerais que possam encontrar uma aplicação no decorrer dos séculos, esta profecia, como revelação própria e exata, refere-se, assim como todo o livro, à terra, a que a igreja não pertence, e aos judeus, acerca dos quais Deus exerce o seu juízo sobre a terra. Compreendido isto, encontram-se muito claramente estes 3 traços: a exaltação do pequeno chifre contra o Altíssimo, as suas palavras exalando o orgulho contra o Senhor. Então, esta é o primeiro traço. O segundo traço: todos os santos que se elevam em espírito acima da terra, reconhecendo o Deus Altíssimo no céu e esperando a sua libertação da mão dos seus inimigos, refugiando-se do coração ao pé do Senhor, quando a terra for como que entregue nas mãos dos malfeitores. Este é um segundo passo. E o terceiro é todos aqueles que, assim, mantêm um testemunho de fato contra o homem, que se arroga ter todo o direito sobre a terra e não quer nada com o céu, perseguidos por ele. Enfim, a supressão feita por ele das festas regulares dos judeus e das ordenanças que eles tinham estabelecido. A sua tirania, que não quer nada mais além do seu poder, do seu próprio poder, apagando todos os vestígios dessas ordenanças, que, seja qual for a sua futilidade, quando elas são assim restabelecidas na incredulidade, prestam, não obstante, um testemunho a um Deus da terra, ou seja, o Deus do céu, mas aqui na terra. Mas o juízo vem a sentar-se para tomar conhecimento de todo esse orgulho. A dominação, ou seja, o juízo de Deus vem fazer isto. A dominação do pequeno chifre é consumada. Podemos notar aqui que, de fato, é o pequeno chifre que maneja o poder supremo, e é o seu domínio que é destruído. Em seguida, o reino e a dominação acima dos céus são confiados ao povo dos santos do Altíssimo. Parece-me que o alcance dessas expressões, cuja forma é particular, é, no entanto, bem evidente. O Deus soberano reina, mas reina em relação com o sistema que faz saber que os céus reina, como está dito a este respeito, no caso de Nabucodonosor. O homem da terra tem querido reinar, deitar o desafio ao céu
e subtraindo a terra no governo daquele, falando de Deus que habita em cima, possuí-la independente de Deus, mas o julgamento tem demonstrado a sua loucura. O soberano reina para sempre. Os santos que o têm reconhecido a Deus, têm o julgamento e a glória, e o povo que dali depende sobre a terra é o povo supremo e dominador. São os judeus, mas, definitivamente, é Deus que reina, através deles. Há duas palavras traduzidas por Altíssimo e por lugares altos. Sou levado a crer que foi esta palavra que deu origem à expressão lugares celestiais na Epístola aos Efésios, mas aqui o seu alcance é muito maior, porque aqui não se trata senão do governo, e ali trata-se das coisas que pertencem àquela esfera, ou que ali se encontram, ou seja, os lugares celestiais de que Efésios fala. Esta distinção torna bem clara a diferença entre a igreja, ou mesmo os cristãos da nossa era e dessa dispensação, e os santos do Altíssimo, ou os lugares celestiais do capítulo 7 de Daniel. No caso dos cristãos desta dispensação, da era da igreja, trata-se de pessoas gozando, pelo menos em espírito, das bênçãos que ali se encontram, assentados lá em Cristo e combatendo com as milícias espirituais que lá encontram. Este é o tema e o assunto da carta aos Efésios. Aqui, pelo contrário, trata-se de reconhecer o governo que pertence de direito aos céus e aquele, ou seja, Cristo, que ali reina. É em presença de um poder que o nega e que se eleva contra ele para não reconhecer senão a si mesmo sobre a terra. O alcance da profecia é claro, muito facilmente inteligível. Reconhecer o direito de governo em cima, ou de estar ali assentado para gozar das bênçãos que são próprias desse lugar, são duas coisas bem distintas. Cada coisa tem o seu lugar nos pensamentos de Deus, onde reina ordem perfeita. Em suma, vemos, além do sistema dos 4 animais em geral, o poder do Ocidente dividido em 10 e, por fim, a dominação nas mãos do pequeno chifre que abate 3 dos 10 chifres. Eleva-se contra Deus no céu, persegue e subjuga os santos, destruindo, pelas suas perseguições, aqueles que se identificam com o Deus dos céus, suprime todas as ordenanças judaicas, sendo finalmente ele mesmo destruído. Esta abolição do sistema judaico dura 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias, período que não se aplica senão a este último ponto. Os outros são característicos e não cronológicos. O governo da terra, outrora confiado ao homem, na pessoa de Nabucodonosor, não é restabelecido como tinha sido antes por um trono simplesmente terrestre em Jerusalém. No intervalo, em face da rebelião da potência terrestre contra o Altíssimo, os santos têm tomado um caráter que dimana do fato de eles olharem para os céus e para aquele que ali reina, Deus, a respeito do seu governo na terra, tendo tomado esse nome, note Daniel capítulo 2, versículo 37, posição muito inteligível, visto ele, Deus, ter abandonado Jerusalém. São esses santos dos lugares celestiais que possuirão o reino. Todavia, em seguida, ao julgamento do chifre rebelde, o povo terrestre reencontra-se na posse do domínio abaixo dos céus, embora sob a dependência daqueles que estão assentados em cima. Assim, nós
possuímos já 3 elementos claros e importantes dos caminhos de Deus, ou seja, o trono terrestre de Jerusalém abandonado, o trono dos gentios estabelecido pela autoridade de Deus, do Deus do céu, e a rebelião desta última potência, quer dizer, a dos gentios, contra aquele, ou seja, Deus que lhe tinha confiado a autoridade. Então, esses são os 3 elementos claros e importantes dos caminhos de Deus. Os santos são distinguidos pelo fato de reconhecerem Deus, aquele que o poder terrestre renegou. Eles são dos céus, onde Deus tem agora o seu lugar e o seu trono, porque já não está na terra, em Jerusalém. Temos em seguida o julgamento executado contra o poder rebelde. O julgamento confiado a esses santos dos lugares celestiais, o povo terrestre estabelecido no reino sob os céus em relação com eles, é o domínio do Deus do céu, que nunca passará. Em relação com isto está o caráter dado àquele que por excelência recebe o reino, ou seja, Cristo. Já não é o Messias reconhecido rei em Sião, mas sim alguém na forma do Filho do Homem, título este de um alcance muito maior e de uma extensão bem mais vasta. É a mudança que se acha ter tido lugar quando se passa do Salmo capítulo 2 para o Salmo capítulo 8. Não só o Messias toma o caráter de Filho do Homem, mas também, quando os fatos se cumprem, vemos que o próprio ancião de dias, que vem e que põe termo ao poder que atormentava os santos, e que Cristo, como tão abundantemente o mostra os salmos e os evangelhos, é o eterno Deus. É o grande quadro do governo do homem que atinge o seu máximo desenvolvimento característico no fim e a sua supressão pelo julgamento de Deus, que estabelece os fiéis na autoridade e, sobretudo, o próprio Filho do Homem e o seu povo sobre a terra. Os santos dos lugares celestiais seriam, pois, aqueles que, quando a igreja, de que não é feito menção aqui, for arrebatada, olham para cima, reconhecendo que o poder se encontra lá e que, se forem mortos por uma potência rebelde, tem o seu lugar lá em cima. Ou tem o seu lugar em cima. Reencontramos-los em Apocalipse, especialmente no capítulo 20, e aqui 2 classes. O povo dos santos é o remanescente poupado sobre a terra, ou seja, o remanescente de Israel. A igreja já vai estar no céu neste tempo em que Deus voltará a lidar novamente com Israel. O capítulo 8 dá-nos pormenores sobre os acontecimentos que têm lugar algures na Judéia e que dizem respeito aos judeus. Os 2 impérios, o da Pérsia e o da Grécia, ou seja, os do Oriente, após o de Babilônia, sobre o qual a profecia teve lugar, não são mencionados senão para designar as regiões onde os acontecimentos devem ter lugar e introduzi-los na sua ordem histórica. O Império Persa é derrubado pelo rei grego, cujo império e em seguida é substituído por 4 monarcas, de uma das quais surge uma potência que faz essencialmente o tema da profecia. Na interpretação, encontramos a declaração positiva de que é no fim da indignação que os acontecimentos descritos devem ter lugar. Ora, trata-se da indignação contra Israel, capítulo 11, versículo 36 deste livro, fala desse período de indignação em Isaías capítulo 10, versículo 25. Esse período termina pela destruição do Assírio, que é o instrumento por excelência. Note Isaías capítulo 10, versículo 5. Todas essas passagens mostram, quando se estuda especialmente os seus contextos, que é absolutamente nos últimos dias que os acontecimentos indicados nessas profecias se cumprirão.
Será o tempo de aflição para Jacó, mas será libertado dele. O próprio Senhor Jesus faz alusão a esta época em Mateus capítulo 24, convidando os seus discípulos a apresentarem atenção ao que Daniel disse. Compare com estas palavras Daniel capítulo 12, versículo 1, versículo 7 e versículo 11. Parece-me que a própria profecia também se não refere absolutamente aos últimos dias, como a interpretação que lhe é dada. O que é assinalado nesta profecia não é o fim da indignação, mas o fato de que um pequeno chifre se eleva de um desses 4 reinos que tinham sucedido a Alexandre. No entanto, o grande alvo do Espírito, o Espírito Santo, consiste em revelar o que se há de passar no tempo do fim. Note o versículo 17. Examinemos agora os traços principais do pequeno chifre. O poder, designado por o pequeno chifre, engrandece territorialmente do lado do Oriente, do Sul e da Terra Formosa, isto é, segundo me parece, Jerusalém ou Sião. Este chifre eleva-se contra o exército dos céus e deita uma parte dele, assim como uma parte das estrelas, por terra e calca-as aos pés. Quais são as pessoas designadas sob esta figura? O exército dos céus e as estrelas. A que se refere isto? Trata-se, não o esqueçamos, do sistema judaico. Uma vez que se tenha aprendido bem, a aplicação não é difícil. Trata-se daqueles que, pela sua profissão, rodeiam o trono de Deus e, em particular, daqueles que são eminentes no meio deles. Não são os fiéis que olham para cima, de que nos fala o capítulo 7. Se o exército dos céus refere-se a uma posição, ser o exército do céu refere-se a uma posição e não um estado moral. Comparar o versículo 24. Mas esta passagem supõe que os judeus têm de novo essa posição perante Deus, mesmo que fosse para julgamento. Isto quer dizer que eles estão de novo sob os olhares de Deus, como estando em relação com Deus, como um objeto de que ele se ocupa, um povo responsável em vista das suas antigas relações com ele, embora o poder dos gentios subsista ainda. Ora, se o seu estado não responde à posição que eles retomam perante Deus, são, pelo próprio fato, os objetos dos seus castigos, dos castigos de Deus. Além disto, note-se aqui que o que é assinalado é a transgressão, não a abominação colocada por alguém, mas sim a transgressão, que causa a desolação, chegando mesmo ao cúmulo na interpretação. Este chifre é, pois, o instrumento do castigo que se abate sobre os judeus regressados quanto à sua profissão em relação com o eterno Deus na sua terra, arrogando-se o caráter de povo seu, mas elevando a transgressão contra ele ao mais alto grau. O chifre destrói alguns completamente, mas isto não é tudo. Ele, porque aqui a palavra já não está de acordo com a palavra chifre, talvez para designar o rei pessoalmente, então ele exalta-se até ao chefe do exército, eleva as suas pretensões até se lhe opor, ou seja, se lhe opondo a Deus, elevando-se, querendo ser Deus, eleva-se ao ponto de atuar contra o Cristo, no seu caráter de chefe de Israel, contra o juiz que vem, contra o chefe de Israel, que é o próprio eterno Deus, porque é o ancião de dias, como já vimos, que vem. No entanto, aqui tudo é considerado sob o ponto de vista judaico. Ele é o chefe de Israel,
Vê-se que é o eterno Deus, porque é o seu sacrifício que é tirado, o seu santuário é destruído, mas é apresentado como príncipe do exército. O sacrifício contínuo é tirado a este, e não por este. O culto judaico oferecido ao eterno Deus é suprimido. O seu santuário é derrubado, e um tempo de angústia é aprazado ao sacrifício contínuo, e é assim que eu compreendo este versículo, por causa das transgressões, e isto vai acontecer, as transgressões dos gentios, enfim, as transgressões dos judeus, mesmo nesta situação em que os gentios, e principalmente o pequeno chifre, está no meio de Israel. Mas continuando, enfim, o pequeno chifre, porque aqui a forma da palavra refere-se de novo ao chifre, lança a verdade por terra, atua e prospera. A duração de toda a visão, em relação especial com a transgressão que a originou, e talvez pode dizer-se ali compreendida, a duração da transgressão que acarreta a desolação, numa palavra, toda a cena de transgressão e de desolação que ali decorre, de sorte que o santuário e o exército são calcados a pés, é de 2.300 tardes e manhãs. Ora, nós vemos no versículo 19 que a interpretação se refere ao tempo do fim, indicação muito importante para a compreensão da passagem. E eis aqui o que deve acontecer no fim da indignação sobre Israel, no fim, quando a transgressão dos judeus tiver atingido o cúmulo. Um rei de um grande orgulho, que resolve os enigmas, se erguerá. Uma espécie de doutor ou rabi, mas orgulhoso, impudente e insolente na sua aparência. Será poderoso, mas não será por meio da sua própria força. Fará grandes devastações, prosperará e atuará, destruirá muitos poderosos ou um grande número de pessoas, e em particular o povo dos santos, isto é, os judeus. Veja também o capítulo 7, versículo 27. É sutil e faz prosperar todas as suas astúcias. Exalta-se no seu coração e corrompe muitos por meio de uma falsa e irreligiosa segurança, e finalmente levanta-se contra o príncipe dos príncipes, mas é destruído sem intervenção humana. Isso significa que no tempo do fim, quando o termo dos desígnios de Deus tiver lugar, quando a sua indignação contra Israel chegar ao seu termo, quando a transgressão deste povo tiver atingido já o seu cúmulo, um rei surgirá numa parte do antigo império grego, cujo poder será caracterizado pelo seu egocentrismo, ao oriente e ao sul, e em direção a Jerusalém, quer dizer, será estabelecido lá onde se situa atualmente a Turquia asiática, sendo Jerusalém o seu alvo. Esta potência fará muitos estragos e a sua força será grande, mas não será sua, propriamente dito. Esse rei estará sob a dependência de algum outro poder, ele destruirá também o povo judeu, mas a destruição não é o seu único caráter. Ele tem uma sabedoria semelhante sobre alguns aspectos à sabedoria de Salomão. É muito astuto e consegue destruir os judeus, embalando-os numa segurança que lhes fez esquecer o Senhor. Vemo-lo, pois, ocupar-se dos judeus, não só pelas suas conquistas, mas também como um doutor pela astúcia e por uma falsa paz. Finalmente exalta-se contra Cristo, considerando como príncipe dos príncipes ou rei dos reis da terra, no seu caráter de supremacia terrestre, mas é destruído pelo poder divino
sem intervenção humana. Este rei é distinto do pequeno chifre do capítulo 7, que domina o grande animal ocidental. É um rei do Oriente que surge, não do Império Romano, mas sim do seio do Império Grego, estabelecido na Síria e nas regiões vizinhas, e que tira sua força de algures e não dos seus próprios recursos. Ocupar-se-á religiosamente dos assuntos dos judeus, mas à sua maneira. Mas parece-me que o que é dito dele é antes característico do desolador que Deus permite ao inimigo suscitar por causa das transgressões do seu povo, do que daquele que confirma a aliança com eles por um tempo, com o fim de os arruinar e de os arrastar, mais tarde, na lama da apostasia. É ele que os oprimirá no Oriente, tendo lá a sede da sua seção, tal como o pequeno chifre do capítulo 7 domina no Ocidente. A desolação é posta em relevo por ocasião deste pequeno chifre. O versículo 11 é uma espécie de parênteses que se refere inteiramente ao príncipe do exército, ou seja, ao Messias, e os dois últimos fatos mencionados neste capítulo, a saber que o sacrifício lhe é tirado e que o seu santuário, o santuário de Deus, o sacrifício a Deus é tirado e que o santuário de Deus é derrubado, são introduzidos em relação com o chefe do exército, ou seja, o Messias, e se referindo a Deus, como uma parte da desolação para completar a descrição, sem indicar, parece-me, o seu autor. Não se trata na história do próprio rei, no fim do capítulo. É uma parte da desolação desses tempos, a qual é feita alusão no versículo 11. O capítulo 7 de Daniel, que já estudamos, dá-nos a potência ou o chifre do Ocidente. O capítulo 8 dá-nos a do Oriente. O capítulo 9 dá-nos o estado de Jerusalém sob o poder do Ocidente. Os capítulos 10 e 11 dão-nos o estado sobre as potências do Oriente, compreendendo o rei que atua segundo a sua livre vontade. O capítulo 9 dá-nos uma visão concernente ao povo e à cidade santa, após a confissão e a intercessão de Daniel. Ela é, como já observamos, em relação com a opressão e o poder ocidental, e os pormenores são, com efeito, relativos à opressão. O profeta tinha compreendido, não por uma revelação direta, mas pelo estudo da profecia de Jeremias e pelo emprego dos seus meios ordinários postos à disposição do homem espiritual, que o fim do cativeiro, cuja duração tinha sido anunciada por aquele profeta, estava próximo. O efeito produzido sobre o espírito de Daniel, verdadeiro sinal do profeta de Deus, foi uma intercessão ardente em favor do santuário desolado e da cidade bem-amada do Senhor. Faz confissão com efusão diante de Deus e reconhece o pecado do povo e dos reis, a dureza dos seus corações, a justiça de Deus, que tinha feito vir o mal sobre eles. Apela às compaixões de Deus por amor do Senhor. A profecia é a respeito de Deus e a profecia é a respeito de Deus a esta súplica. 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a sua santa cidade. O eterno Deus não os reconhece por seus propriamente ditos, mas aceita a intercessão do profeta, como tinha aceitado antigamente a de Moisés, dizendo a Daniel: o teu povo e a tua cidade. Daniel tem o lugar de mediador. Ele tem os pensamentos de Deus, as suas palavras, e assim pode interceder
Comparar acerca deste ponto profundamente interessante em Gênesis capítulo 20, versículo 7, Jeremias capítulo 27, versículo 18 e o Evangelho de João capítulo 15, versículo 7. No fim dessas 70 semanas, tomadas entre os séculos, chegaria o período determinado por Deus para fechar a transgressão, pôr o selo sobre o pecado, isto é, terminá-lo e prescrevê-lo, para perdoar a iniquidade e introduzir a justiça eterna, para pôr o selo a toda visão e profecia e para ungir o Santo dos Santos. Isto, preste-se atenção, a respeito do povo de Israel e da Cidade Santa. É o restabelecimento completo do povo e da cidade em graça. Este período de 70 semanas é dividido em 3 partes: 7, 72 e 1, ou seja, 7 semanas, 72 semanas e, por fim, mais 1 semana. Durante a primeira parte, ou seja, a das 7 semanas, a cidade desolada e os seus muros abatidos seriam reerguidos num tempo de angústia, ou através das dificuldades do tempo. Após 72 semanas, ou seja, após 69 ao todo, o Messias seria cortado e não teria nada. E este é o verdadeiro sentido das palavras. Aquele a quem pertencia o reino e a glória, em vez de os receber, seria cortado e não teria nada. Aquele a quem pertencia o reino e a glória, em vez de os receber, seria cortado e não teria nada. Mas depois desse acontecimento, a cidade e o santuário, que tinha sido reconstruído, seriam destruídos. O fim seria como uma torrente devastadora, e até ao fim da guerra haveria uma ordenança ou decisão determinada de desolações. Eis a história completa das desolações em geral. Primeiro, 69 semanas são cumpridas. Depois, o Messias é cortado, sem que esse momento seja indicado com precisão. Este fato interrompeu inteiramente o curso das 70 semanas. A supressão do Messias não era o momento do restabelecimento do povo e da cidade. O resultado é claramente anunciado, a saber, um período de desolação até o fim. É um estado cuja duração não é indicado. No capítulo 11, encontramos a mesma maneira de tratar um período análogo. O povo de um príncipe que havia de vir destruiria a cidade. Em seguida, o Espírito de Deus retoma a 70ª semana, cujos pormenores não eram ainda desenvolvidos. O futuro príncipe confirma a aliança com a massa dos judeus. A forma da palavra vários ou muitos indica a massa do povo. Eis o primeiro fato que caracteriza a semana. Os judeus aliam-se com o chefe temporal de então, chefe do povo que outrora tinha arruinado a sua cidade e o seu santuário, fazem aliança com o chefe do povo romano. Isto refere-se à semana inteira. Mas, decorrida metade da semana, muda o aspecto das coisas. O chefe faz cessar o sacrifício e a oblação. E, por causa da proteção dos ídolos, há uma desolação. O julgamento será derramado sobre a desolada. O julgamento será derramado sobre a desolada até a consumação decidida. Portanto, o que nos é anunciado aqui é que 70 semanas são postas à parte para a história da cidade e do povo de Daniel. Durante essas 70 semanas, Deus está em relação com Israel.
Não, no entanto, imediatamente, mas sim em relação com a fé de um remanescente fiel, de um Daniel, de uma intercessão que, ligando-se à existência de um remanescente, serve de elo e de ligação entre Deus e o povo, intercessão sem a qual o povo seria rejeitado. É o mesmo princípio que regeu as relações de Deus com o povo por meio de Moisés, pois a feitura do bezerro de ouro, sendo o povo chamado por Daniel, como outrora foi chamado chamado povo de Moisés, nós vemos que nos dois casos Deus chama o povo de Moisés e também o povo de Daniel. É o mesmo princípio que regeu as relações de Deus com o povo por meio de Moisés, após a feitura do bezerro de ouro, sendo o povo chamado agora em Daniel, povo de Daniel. Esta posição é notável, considerada como chegando após o estabelecimento da autoridade dos gentios. Os judeus estão em Jerusalém, mas os gentios reinam, embora o império de Babilônia há muito tenha sido derrubado. Nesta posição anormal, a fé profética procura o restabelecimento completo da cidade, sede do governo de Deus e do seu povo. É a isto que a resposta de Deus se reporta. É-nos dado uma história breve, mas completa, do período que decorreria até que o julgamento sobre os judeus fosse cumprido e terminado, introduzindo um elemento novo da mais alta importância. O Messias seria suprimido, mas não teria nada daquilo que lhe pertenceria de direito. É a consequência dessa supressão, e a consequência dessa supressão seria a destruição da cidade e do santuário, e a desolação e a guerra. Seria o chefe de um outro império, ainda não existente, que destruiria assim a cidade e o santuário. Então, e de momento, havia interrupção completa das relações entre Deus e o povo, mesmo pelo que concerne a um remanescente crente. A fé de Daniel seria repelida pelo povo na pessoa de Cristo profeta e na renegação de Cristo, expressa por estas palavras: não temos rei senão César. E o povo e a cidade foram entregues à desolação. Mas uma semana restava ainda por cumprir em relação com esta raça incrédula e perversa, antes que a sua iniquidade fosse perdoada, a justiça eterna introduzida, a visão e a profecia fechadas para o seu cumprimento. Essa semana seria distinguida por uma aliança que o príncipe ou o condutor faria com o povo judeu, exceto com o remanescente, e pela cessação forçada, o cessar, forçado do culto. Este homem faria um acordo com o judeu e com os judeus, não o remanescente, mas o judeu, o povo, e também ia forçar a parada do culto, provocada pela intervenção do príncipe. Em seguida, os judeus, tendo-se colocado sob a proteção dos ídolos, tendo voltado esse mau espírito durante muito tempo expulso do povo, com outros 7 espíritos ainda piores, eles vejam chegar o Desolador, e o último julgamento abate-se então sobre o povo, julgamento terrível, mas cuja extensão é definitivamente determinada por Deus e será detida quando a medida estiver completa. Assim, nós possuímos uma resposta bem precisa à pergunta do profeta, uma resposta que desenvolve mais exatamente a continuação das relações do povo de Daniel com o poder dos gentios. A sua posição é claramente verificada.
enquanto subsiste a relação com Deus, de harmonia com a intercessão do profeta. A profecia anuncia ao mesmo tempo o fato geral da desolação do povo, com um momento de calamidade aparente pelo favor do animal, no intervalo entre as 69 e as 70 semanas. Desolação ocasionada pela rejeição do Messias, levada a cabo no momento em que a promessa ligada à profecia devia muito em breve ter se cumprido. A rejeição do Messias, vindo em nome de seu Pai, teve por efeito deixar os judeus por longo tempo dispersos para se tornarem, a quando da sua congregação, a presa da iniquidade do chefe dos gentios. O tempo de fato em que eles estão caídos nas mãos daquele que havia de vir em seu próprio nome, triste estado desenvolvido durante a última semana, mas a que Deus tinha posto limites que nenhuma malícia infernal poderia ultrapassar. Então este é o triste estado que vai se encontrar Israel após o arrebatamento da igreja, que dará continuação à última semana, que tem esses sete dias, que são, na realidade, 7 anos, ligados ainda com Israel no futuro. Nós sabemos, pela Escritura, que a restauração de Jerusalém teve lugar sobre o império dos gentios, assim como o curso completo das 69 semanas, que são certamente decorridas. As 70 semanas têm todas o mesmo caráter sobre este aspecto. Não é senão no fim das 70 semanas que o perdão é concedido. Seja qual for o instrumento da aliança, o quarto animal será, nesse tempo, a potência dominadora dos gentios, aos quais Deus tinha confiado o império. Este estado de coisa, ou seja, os judeus restaurados, a cidade reconstruída, os gentios dominando ainda sobre o trono do mundo, é muito importante de notar, se quisermos compreender as 70 semanas. As 70 semanas não têm curso senão sobre certas condições. É preciso compreender bem que se trata do povo de Daniel e da sua cidade, que devem ser reintegradas no favor de Deus. Agora, a paciência de Deus espera. O poder dos gentios tinha faltado já à fidelidade. Babilônia estava derrubada. Os judeus, pela intercessão, provisoriamente restabelecidos, e o templo reconstruído. As 70 semanas estavam pouco mais ou menos decorridas quando Cristo os visitou. Se os judeus se tivessem arrependido, e se Jerusalém nesse seu dia tivesse reconhecido o que era para a sua paz, tudo estava pronto para o seu restabelecimento em glória. Abraão, Isaque e Jacó teriam podido ser ressuscitados, como fora Lázaro, mas ela não conheceu o dia da sua visitação, e o cumprimento das 70 semanas e a felicidade que devia seguir-se tiveram de ser adiados. Nós sabemos bem, pela graça, que Deus tinha pensamentos e desígnios bem mais excelentes ainda, e que o estado do homem era tal que essa bênção não teria podido cumprir-se, como os fatos o comprovam. Também aqui tudo é anunciado antecipadamente. Compare com Isaías, capítulo 49, versículos 4 a 6. No capítulo 10, o tema do capítulo 10, nós voltamos ao Oriente. Os capítulos 10, 11 e 12, o tema deles, o assunto, formam apenas uma profecia. Somente o capítulo 11 fecha a história dos gentios. E o capítulo 12, como notamos no princípio, ocupa-se do estado do remanescente durante o último período do poder dos gentios e da sua libertação
terminando assim a revelação dos pensamentos de Deus acerca do remanescente guardado no meio das nações. O coração de Daniel, sempre ocupado do bem do povo de Israel, note os versículos 2, 3 e 12, dirige-se a Deus num espírito de expectativa humilde e perseverante para compreender os seus caminhos. Após 3 semanas de jejum e de súplicas, é-lhe enviado um anjo que lhe faz ver os combates que os inimigos da glória de Deus travam com os instrumentos do cumprimento dos seus desígnios em favor do seu povo e os obstáculos que eles opunham à comunicação dos propósitos de Deus para os encorajar. Mas se a fé é exercida, Deus é fiel e a perseverança de Daniel põe-no moralmente em estado de apreciar as comunicações de Deus. Essa perseverança era a prova de que, pela graça, ele era moralmente digno delas. O anjo comunica-lhe que a visão diz respeito aos judeus e que é para os últimos dias. Note o capítulo 10, versículo 14. Somente a força que lhe é dada para tornar capaz de receber, de fato, a comunicação. Nós vemos que Daniel recebe força. Os reis dos persas, sobre cujos reinados ele recebeu a visão, são enumerados e é-nos descrito o ataque de um deles contra a Grécia. Essa ação deu lugar a um ataque da Grécia contra a Pérsia e o Império Grego foi estabelecido, mas pouco depois dividiu-se em 4. 2 dessas 4 monarquias eram mais poderosas do que as outras 2 e estavam também territorialmente em relação com os judeus. Foi no território destes que elas travaram combate. A história dos reis dessas 2 potências, assim, em conflito no território de Israel, é-nos contada de uma maneira bastante pormenorizada sobre os nomes de reis do norte e rei do sul, mas não entro nesses pormenores aqui. A história prossegue até a intervenção dos romanos, os navios de Quitim e aos ataques feitos contra os judeus e o templo e a Santa Aliança. O rei do norte alia-se com os judeus apóstata, profana o santuário, coloca ali um ídolo e faz cessar o sacrifício contínuo, arrasta os maus para a apostasia, é a força da expressão do versículo 32. Mas aqueles que conhecem a Deus, diz o anjo ao profeta, serão fortes e atuarão em energia. Os entendidos, instruídos por Deus, ensinarão a muitos. Até aqui encontramos a sucessão dos primeiros reis e a história do tempo dos Macabeus e de Antíoco Epifânio. O resultado, até o fim, é então anunciado de uma maneira geral. A última parte da história precede que acabamos de percorrer, sendo o tipo do que sucederá nos últimos dias. O povo cai de novo sobre a opressão dos seus inimigos por algum tempo, será reerguido em certa medida. Alguns haverá que se ligarão a ele, lisonjeando. Um pequeno número dos entendidos, que se teria podido supor serem providencialmente guardados por Deus, cairá também pela violência, para que a fé de todos seja provada e para os purificar até o fim, porque este estado deve continuar até o tempo ordenado por Deus. É o estado dos judeus nesses dias e que irá até o fim, mas especialmente no tempo dos Seleucidas e dos Lágides, reis, ou seja, os reis do Egito, reis do norte, rei do sul e em geral. Algumas observações sobre os pormenores ajudarão o ouvinte a compreender isto melhor.
Nas passagens dos capítulos 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 33, e versículo 12, versículo 3, capítulo 12, versículo 3, no capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 33, capítulo 12, versículo 3, as palavras traduzidas em algumas edições por multidão e nas nossas edições traduzidas por muitos, têm o artigo em hebreu, ou seja, seria os muitos. E significa a massa do povo, o que torna o sentido desses versos muito mais simples. O leitor notará também que no capítulo 11, versículo 33, em contraste com as massas, lá está traduzido, seria os masculin, no grego, isto é, os entendidos, os inteligentes, palavra que se encontra nos títulos de um grande número de salmos. Os sábios, os ensinados por Deus, ensinarão as massas. Haverá atividade do amor da verdade nesses tempos de provação? No capítulo 12, versículo 13, encontramos de novo esses sábios associados com aqueles que ensinam às massas a justiça. Compare com o capítulo 11, versículo 33, eles se encontrarão vítimas da violência, no versículo 35. O alcance deste último verso, como vimos, estende-se até o fim da história desse povo, visto sob o poder dos gentios, mas são-nos dados pormenores mais positivamente acerca do fim. Temos aqui também o rei. O rei, o malfeitor, é introduzido e exercerá o poder na Judeia no fim do século e prosperará até que a indignação, época de que já falamos, chegue ao fim. É um rei que atua no país de Israel de um caráter ímpio e fazendo apenas a sua vontade, sem freio de espécie alguma, elevando-se acima de tudo, abandonando a religião dos seus pais e não se importando de Cristo nem de nenhum Deus, mas blasfemando contra o Deus dos deuses e estabelecendo a idolatria à sua maneira. No entanto, ele os fará dominar sobre as massas e partilhará a terra em recompensa. É um pouco difícil de dizer quem são aqueles que ele quer fazer dominar. Eu presumo que são aqueles que o tiver seguido, mas o caráter desse rei sem freio, ímpio e idólatra, que se eleva acima de tudo, é bastante claro. O rei do sul, encontramos-nos de novo aqui na continuação das ideias que apresenta o capítulo em geral, nesse rei do sul. Então, o rei do sul entrechoca-se contra ele, contra este outro rei. E o rei do norte vem contra ele como um turbilhão, transborda e passa adiante e entra na terra formosa, na Judeia. Mas Edom e Moabe e Amon escapam ao seu poder, sendo reservadas para serem subjugadas pelo próprio Israel. Você pode ler também isto, ou pelo menos parte disto, em Isaías, capítulo 11, versículo 14. Estende as suas mãos sobre os países e pilha tudo o que encontra e que lhe agrada. Nem o Egito escapa. As regiões orientais da África estão aos seus pés. Todavia, perturbado por notícias vindas do norte e do oriente, vai armar as suas tendas entre Jerusalém e o mar, e encontra o seu fim sem ser socorrido. O fim do rei não nos é apresentado nesta narrativa. O que reproduziu aqui é o fim do rei do norte, porque se trata das nações e do país de Israel e do que acontecerá
ao povo de Daniel nos últimos dias. Na terra existirá este rei malvado e ímpio, que será atacado pelo rei do sul. Mais tarde, o rei do norte invadirá, por sua vez, todas essas regiões, à exceção de 3, e depois perecerá na terra de Israel. O capítulo 12 de Daniel trata mais particularmente da história do próprio Israel. No meio de todos esses acontecimentos, o arcanjo Miguel emprega-se em favor do povo de Daniel. Há um tempo de perturbação tal como nunca houve, nem haverá jamais algo de semelhante. No entanto, o povo será libertado, isto é, aqueles que estão inscritos no livro da vida, o remanescente de Deus. Jeremias já nos falou desse tempo e da libertação. Note o capítulo 30, versículo 7 de Jeremias. O Senhor Jesus também nos fala disto em Mateus capítulo 24, chamando a atenção dos discípulos sobre a abominação da desolação de que se trata neste capítulo, mostrando-nos claramente que fala de Jerusalém, dos judeus e dos últimos dias, quando os judeus forem libertados. Revela-nos também como os fiéis escaparão enquanto durará a tribulação. Estas passagens tomadas em conjunto tornam o conhecimento de cada um delas bastante fácil. O segundo verso vai muito além do país de Israel, que até aqui tinha sido a cena da profecia, mas a condição daqueles de que nos fala o versículo é exposta de maneira que não se reconhece os países da sua dispersão. Muitos da raça de Israel despertam do seu longo abatimento, alguns para a vida eterna, mas outros para a vergonha e desprezo eternos. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas. Compare o exército dos céus e as estrelas no capítulo 8 de Daniel, que já estudamos, mas leia o capítulo, focando neste tema, o exército dos céus e as estrelas. Deus revestirá do brilho do seu favor aqueles que tiverem sido fiéis durante esse tempo de rebelião e de angústia. Em seguida, um dos mensageiros de Deus pergunta ao que estava sobre o rio quanto tempo decorreria para se chegar ao fim dessas maravilhas, a saber, da tribulação, para a intervenção de Deus em libertação em favor de Israel. A resposta é 3 anos e meio, ou seja, 1290 dias. E que, quando Deus tiver posto fim à dispensação do povo santo, todas essas coisas seriam cumpridas. Daniel quer algo de mais plenamente revelado acerca do fim, mas até o tempo do fim o oráculo é selado. Haveria muitos que seriam purificados, provados e branqueados, e os maus agiriam maldosamente. Infelizmente é preciso esperar por isto. Nenhum dos malfeitores compreenderá, mas os entendidos compreenderiam. Isto é, esses entendidos, aqueles de que o Espírito nos falou. Ora, desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e a abominação desoladora for instalada, haverá 1290 dias. Depois, para aquele que esperasse o cumprimento de 1235 dias, haveria plena bênção. O próprio Daniel teria a sua parte neste tempo glorioso. É de notar que Daniel não descreve nunca o tempo que sucede a dos gentios, apresenta a história dessa monarquia, os opressores e sedutores dos judeus nos últimos dias, a libertação do povo, mas detém-se ali. Ele é o profeta dos tempos dos gentios, até a libertação. Pode suceder que o ouvinte, para ter um conhecimento mais completo do assunto, tenha o pensamento de combinar a ação dos instrumentos que
a profecia de Daniel nos apresenta como atuando no país de Israel nos últimos dias e de os identificar, se houvesse lugar, com outros instrumentos nomeados por outros profetas. Mas isso seria fazer um sistema de profecia e não explicar Daniel. O Espírito de Deus não o faz neste profeta e eu limito-me a estudá-lo. Não farei, pois, senão indicar alguns pontos mais salientes. Por exemplo, o capítulo 7 dá-nos o caráter do Império Romano, especialmente sobre o seu último chifre. É o fim da história do poder dos gentios. O capítulo 8, embora eu tenha pensado muitas vezes que o rei que ali é descrito pudesse ser o instrumento do Império do Ocidente no país de Israel, parece-me, pensando bem o que ali é dito, dar ao chifre um caráter diferente daquele que reveste, nos seus atos, o poder ocidental, seja como pequeno chifre, seja por qualquer instrumento local. É um poder oriental, elevando-se de um dos 4 reinos em que o Império de Alexandre se dividiu. No entanto, ele teria a sua força de outro, é um poder à parte, atuando na Síria. No capítulo 9, encontramos aquele que atua no meio dos judeus, mesmo em Jerusalém, em relação ao que parece como o Império Romano, seja qual for o instrumento desse poder para o realizar. Talvez esse instrumento seja o rei do capítulo 11, que se encontra colocado entre os reis do sul e do norte. Talvez. É muito provável que o pequeno chifre do capítulo 7 atuasse por ele mesmo. No entanto, há um outro poder que depende dele, que atua pelo menos religiosamente sobre os judeus, que ele arrasta para a apostasia, um personagem que não vem em seu próprio nome e que não se importa do Deus de seus pais. O rei do capítulo 11 é um rei na Judéia, desprezando a religião de seus pais, atuando no país sem freio moral, estabelecendo a idolatria e partilhando o território entre aqueles que ele favorece. O rei do sul e do norte são o Egito e a Assíria nos últimos dias, que atacam o rei e se estabelece na Terra Santa. Suponho que o rei corresponde ao segundo animal de Apocalipse, sobre um outro ponto de vista, como o primeiro corresponde ao pequeno chifre, do capítulo 7. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.